Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Olha, estamos aí com um conteúdo topíssimo, tá bom? Não esqueça de dar o seu feedback, tá bom? Que é parte da sua avaliação. Dentro, para uma das técnicas ou uma das metodologias para trabalhar a questão do inconsciente, para você entrar dentro do inconsciente, é quando o analista faz com que o analisando fale o que vier na mente. Qualquer coisa que vier na mente. Isso aí chamamos de associação livre. E essa associação livre ajuda a pessoa, o analista, perceber ou descobrir situações do inconsciente. Por exemplo, depois do insucesso com a hipnose, Freud, porque Freud não gostou da hipnose, mas ele desenvolveu, né, a associação livre, que permitiu que o analista pudesse captar pelas palavras do paciente o conteúdo daquilo que estava oculto pelo inconsciente. A associação livre consiste em uma técnica em que o paciente pode falar tudo aquilo que lhe vier à mente, sem a intervenção ou orientação do analista. Essa técnica foi essencial para o psicanalista conseguir ter acesso ao inconsciente do paciente, que está consciente ao longo da sessão. Pela fala do paciente, o analista pode captar aquilo que surge por vezes nas entrelinhas da fala do paciente e assim identificar os conteúdos do inconsciente. Você percebeu? Ali dentro da associação livre, dentro da fala livre, sem interrupção do paciente, o analista vai perceber alguns fatores, algumas falas, né, escondidas ali nas diminutas entrelinhas do paciente. Isso aqui é muito bom e precisa de uma escuta assertiva, na verdade, de uma escuta flutuante, sem armazenar nada, não planeje nada, não planeje uma outra pergunta em cima do questionamento dele. Só olhe para ele, pense. Pense, né? Observe o que ele está falando, o que ele está dissecando, suas mazelas, suas amarguras, seus traumas, sua felicidade, sua alegria, seu comportamento. Deixa ele falar. Outro caminho para se ter acesso ao inconsciente do paciente é por meio da análise dos sonhos, né? Aí é que nós. Aqui é uma parte principal que é da matéria, né? Ao narrar o sonho para o analista, o paciente consegue fazer associações a respeito das imagens e dos símbolos do seu inconsciente. O analista precisa estar preparado para fazer a interpretação do sonho do paciente. Assim, ele vai conseguir olhar para os lugares mais recônditos do inconsciente do analisando. Por isso, é importante que o analista conheça e domine as técnicas da psicanálise. Além da associação livre, o analista precisa estar apto a analisar os sonhos do paciente. Nos sonhos, conteúdos inconscientes emergem sob a forma de símbolos que são relevantes para entender o que está nas profundezas do inconsciente. O analista precisa aprender a olhar para as imagens dos sonhos e interpretá-lo como uma narrativa não linear, em que estarão manifestos desejos, medos, traumas, enraizados no inconsciente. É importante que, no processo da interpretação do sonho, o analista dê liberdade para o analisando criar suas próprias associações e no interpretar o sonho do paciente, logo de imediato, o que poderá levar o analista a cometer sérios equívocos. Bom, vamos dar uma puladinha aqui para falar que deixa eu ver, vamos pular aqui. Vamos falar aqui sobre os atos falhos, né? E a palavra ato falho eu gosto disso, dos atos falhos, né? Afinal, o que são atos falhos? Qual é o conceito ou significado de atos falhos na visão da psicanálise? Que exemplos podemos pensar para entender com mais clareza a esse tema? Atos falhos. Para Freud, o acesso ao inconsciente é labiríntico, só é acessível por erros. Olha só, errou, a pessoa falou algo sem querer querendo, a pessoa teve um surto, opa, um ato falho,
distrações. Por isso, devemos conhecer o conceito de atos falhos, para dominarmos um recurso poderoso para acessar o inconsciente. Então, dentro do ato falho, que você vai entrar nas profundezas, viu? Vai conhecer o que de fato está dentro da mente do paciente. É muito interessante descobrir que quando estamos falhando, na verdade, estamos acertando. Descobrir que a nossa mente age de maneira tão protetora conosco é algo surpreendente. É por isso que quando chega um paciente aqui, ele chega com uma demanda, de repente vai para outra, aí entra num assunto que não tem nada a ver, e ele fala, poxa, não tem nada a ver falar isso, né? Na verdade, pro analista, pro psicanalista, tudo tem tudo a ver. Tudo é importante. Tudo tem tudo a ver. Nada, quando a pessoa entra no consultório, quando a pessoa entra no meu consultório, eu já estou analisando. Eu já estou ali observando ela, o que ela fala. Pode ser qualquer fala, desde um boa tarde, desde o trânsito que ela vai falar, que desde a bronca que ela deu, o atraso que ela teve. Isso para mim já é terapia, já está contando, eu estou observando tudo. Através do ato falho pode-se descobrir muitas coisas. Podemos compreender o porquê de a pessoa insistir em chamar o atual cônjuge pelo nome do ex-marido, por exemplo. Mesmo ela dizendo ao atual esposo que esqueceu o antigo parceiro, pois certamente o objetivo dos atos falhos estão em nosso inconsciente. Será que esqueceu mesmo? Fica a dica, viu? Será que esqueceu mesmo? Os 4 tipos de atos falhos para Freud. Freud considera que existem 4 tipos diferentes de atos falhos, né? Lápis de língua, na fala, na escrita, na leitura. Por exemplo, quando uma pessoa troca o nome de uma outra pessoa pelo nome da outra, né? Um ato falho que deve ser observado. Por que você chamou esse nome? O que foi que aconteceu para esse nome estar na sua mente? Em esquecimentos. Esquecer-se de nomes próprios, de palavras de outros idiomas, de sequências de palavras, de impressões, de intenções, de lembranças da infância, ou lembranças encobridoras, além de esquecimentos que provam extravios ou perdas. Né? Então, quando a pessoa procura esquecer algo, e ela esquece mesmo, é simplesmente para se proteger. Eu tenho paciente, já tive muitos pacientes, quando eu pergunto sobre o passado, não lembro nada. Opa, que maravilha. Ela não lembra mesmo, não. Porque foi tão tenebroso o passado dela, que a única forma que ela procurou para se manter viva foi tentando esquecer, e esqueceu a tal ponto de não lembrar. De modo que, não lembra mesmo. Não lembra nem um pouquinho. Né? Enfim. Ah, mas aí é que tá. Hoje ela tá. Hoje a pessoa vive depressiva e não sabe os motivos pelos quais ela está depressiva. Quando eu vou pro passado, aí não lembro nada. Então, lá atrás tem muita escuridão lá atrás que precisam tornar o inconsciente consciente para poder criar mecanismos de enfrentamento e superação. Equívocos na ação. Parecem ser atos provocados por atitudes desajeitadas ou acidentais, mas que podem indicar uma justificativa inconsciente, quando se quebra involuntariamente um objeto. Outro ponto é o erro. Ideias que atribuímos verdadeiras quando tecnicamente são equivocadas. Exemplo de erro segundo a psicanálise são os lapsos de memória ou ilusões de memória em que a pessoa tem plena convicção de um fato, de que um fato aconteceu, quando na verdade foi uma criação ou distorção da memória, viu? Isso aqui é muito importante. Então podemos dizer que o mesmo acontece com pessoas que se cansam pela segunda vez, sem ter se recuperado ou esquecido do passado. Quando ela repete o nome do ex-cônjuge, é um erro, mas que pode ser uma solução para muitas questões de sua vida, se observada essa falha acertada, tá bom? Portanto, gente, e como diz Freud, tais falhas não são apenas erros,
não são falhas sem significado. Se investigarmos o porquê de acontecerem, veremos por outro ponto de vista. O erro é um acerto, tá bom? Gente, isso aqui é muito. Eu aconselho você. Você pode pedir essa apostila, tá bom? Que eu vou entregar para você. Mas eu aconselho você a estudar de forma mais profunda sobre o consciente, pré-consciente e inconsciente. E também estudar sobre atos falhos, tá bom? Eu te dei um lapso aqui sobre atos falhos. E para quê? Para você poder dominar ali a dinâmica terapêutica, tá bom? Sua análise ali. E, sobretudo, interpretação de sonho, que é o tema aqui da nossa próxima aula, tá bom? Aqui. Então, te aguardo aqui na próxima aula já para a gente falar sobre interpretação e finalizar o modo. Te aguardo lá.